planos japoneses para liberar águas residuais da usina nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico, mais de uma década depois que a usina foi gravemente danificada por um tsunami. Um relatório divulgado pelo órgão regulador nuclear da ONU na terça-feira disse que despejar a água teria um impacto insignificante nas pessoas e no meio ambiente, apesar das preocupações expressas pela China e pela Coreia do Sul. A usina de Fukushima produz cerca de 100 metros cúbicos de águas residuais por dia e está ficando sem espaço de armazenamento. Os tanques do local têm capacidade para 1,3 milhão de metros cúbicos. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse na terça-feira, após a publicação do relatório de segurança que torna clara a ciência da liberação de água tratada para a comunidade internacional. Ele também afirmou que o relatório responde às questões técnicas relacionadas à segurança levantadas pelos vizinhos da região. As águas residuais foram tratadas para remover a maioria de seus elementos radioativos, com exceção dos isótopos de hidrogênio e carbono radioativos, chamados de trítio e carbono 14, que são difíceis de separar da água. Tóquio afirmou que os níveis de trítio e carbono 14 nas águas residuais atendem aos padrões internacionais de segurança. A água, que tem capacidade para encher 500 piscinas olímpicas, é usada para resfriar varetas de combustível que derreteram durante o desastre de 2011. A descarga total dos resíduos deverá levar entre 30 a 40 anos para ser concluída. As usinas nucleares frequentemente descartam águas residuais com níveis mais concentrados de isótopos radioativos do que o lançamento proposto por Fukushima. Falando na terça-feira, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida insistiu que o relatório apresenta evidências científicas e com alto nível de transparência. Pequim chamou a proposta japonesa de extremamente irresponsável e na terça-feira reiterou sua posição de que o plano deveria ser suspenso. A indústria pesqueira japonesa também se opôs, argumentando que o esquema arruinaria uma década de trabalho para convencer a população de que frutos do mar da região são seguros para consumo. Se ingerido, o trítio pode aumentar o risco de uma pessoa desenvolver câncer, de acordo com um estudo de 2014. O governo de Kishida ainda não anunciou um cronograma para a liberação de resíduos, que ainda requer a aprovação de um regulador nuclear. Em março de 2011, um terremoto submarino de magnitude 9,0 no Oceano Pacífico desencadeou um tsunami que inundou 3 reatores na usina de Fukushima, causando um colapso triplo. Foi o pior acidente nuclear desde o desastre de Chernobyl em 1986. Os eventos instigados pela Companhia Militar Privada Wagner, PMC, de 23 a 24 de junho foram influenciados por vários fatores militares e políticos. A liderança da Rússia conseguiu lidar com o motim em menos de 24 horas. No entanto, as razões por trás do incidente ainda pesam sobre o exército russo e precisam ser abordadas. Na verdade, o futuro da campanha militar na Ucrânia depende da rapidez com que Moscou aprende com essa experiência. Táticas de Wagner e a chave para seu sucesso. Para entender melhor o conflito entre Wagner PMC e o Ministério da Defesa da Rússia, devemos voltar aos acontecimentos do ano passado. Naquela época, o grupo, que já havia participado de combates tanto na África quanto no Oriente Médio, foi contratado para ajudar a capturar a área fortificada de Popasnaia e depois Artyomowsk, Bakhmut, em Donbas. A escala dessa operação foi tão grande que Wagner se tornou essencialmente um corpo de exército, uma unidade bastante autônoma com sua própria infraestrutura, comando e direção tática. Ao mesmo tempo, o grupo era considerado infantaria leve, fazendo uso de pequenas unidades de assalto como Wagner, que eram diretamente apoiadas pela artilharia. O comando russo queria escapar da guerra posicional sem saída. Essas táticas foram usadas não apenas por Wagner, mas também por unidades como o 1º Corpo de Exército de Donetsk. Além disso, a experiência única de operações de assalto adquirida no ano de combate resultou na formação de unidades de assalto Storm Z, que operam com táticas semelhantes às de Wagner e possuem uma estrutura semelhante. No entanto, Wagner se tornou o exemplo mais conhecido de Stormtroopers russos. Isso se deveu em grande parte aos recursos e sucesso da mídia independente. Quando as batalhas por Artyomowsk terminaram, Wagner tinha esperanças de adquirir o status de uma estrutura independente dentro das Forças Armadas, autônoma do Ministério da Defesa da Rússia e subordinada diretamente ao presidente da Federação Russa.
competindo por recrutas e relações públicas obscuras de Prigozhin. A rivalidade interna tornou-se um dos principais motivos do embate entre Wagner e o Ministério da Defesa. No início deste ano, Wagner foi restringido no recrutamento de voluntários das prisões, que foram designados para unidades regulares, incluindo a Tempestade Z. Assim, nos últimos meses, Wagner só podia contar com escritórios de recrutamento normais e foi forçado a competir por cada candidato. Considerando os intensos combates na área de Artyomov, cada recruta tornou-se inestimável. Para atrair as pessoas para o seu lado, o fundador da empresa, Evgeny Prigozhin, desenvolveu a marca Wagner e aumentou sua presença na mídia. O grupo foi apresentado como uma comunidade ideologicamente semelhante, uma casta militar, uma corporação com seus próprios valores e código de honra. Quando esgotou os métodos regulares de marketing, Prigozhin fez uso de relações públicas obscuras para conquistar recrutas de seu concorrente, o Ministério da Defesa. Os meios de comunicação de Prigozhin apresentaram as unidades regulares do exército russo como estruturas burocráticas incompetentes, capazes apenas de recuar. O pico dessa sombria campanha de relações públicas coincidiu com os últimos dias da batalha por Artyomov. Prigozhin e sua mídia exageraram deliberadamente certas questões no exército russo para atrair o recurso mais valioso de qualquer guerra: homens prontos para pegar em armas. Esta não é a primeira vez que o grupo Wagner e Prigozhin recorrem a tais métodos. Um problema semelhante já havia ocorrido com as milícias de Novorossiya. Durante a relativa calmaria nos combates após a assinatura dos acordos de Minsk, Wagner recrutou veteranos do Donbas, dos combates de 2014, para operações militares no Oriente Médio e na África, em detrimento das forças locais. Persuadindo os lutadores a pararem de arriscar suas vidas por um salário miserável, Prigozhin os encorajou a se juntar a Wagner por uma recompensa monetária muito maior. O estado da economia russa é melhor do que o esperado anteriormente e permitirá que o país atinja todas as suas metas, disse o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira. Nossos resultados, pelo menos até agora, digamos cautelosamente, são melhores do que o esperado, melhores do que as previsões. Isso nos dá a esperança de que todas as tarefas que estabelecemos serão cumpridas, disse o presidente durante uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. A política econômica responsável e equilibrada do governo tornou possível contrariar a pressão externa, disse Mishustin, acrescentando que a economia agora está no caminho da recuperação e do crescimento contínuo. O PIB aumentou 0,5% nos primeiros 5 meses deste ano, segundo o primeiro-ministro, e deverá crescer mais de 2% até o final do ano. Ele também destacou o crescimento do salário real na Rússia, que saltou 4,2%